perguntando qual ponto que eu devo colocar na minha máquina para costurar a lingerie. Então, para isso, eu peguei uma máquina de costura simples doméstica e vou dar algumas instruções. Então, vamos chegar aqui bem pertinho para olhar essa máquina aqui. Essa é uma máquina da Singer e que ela tem muitos pontos. Como vocês podem ver, ela faz vários pontos. Cada desenho desse aqui é um ponto diferente. E eu gosto de falar para vocês que para fabricar lingerie, o que eu preciso é apenas a costura reta, o zigue-zague, né? Eu utilizo de vez em quando esse aqui. E em alguns casos eu chego a utilizar essa costura aqui que a gente chama de zigue-zague costurado ou costura elástica. Os demais pontos, eles não são utilizados na fabricação de lingerie, certo? Então, quando nós falamos que ponto que eu vou usar para costurar minha lingerie, eu tenho que lembrar que cada marca e modelo de máquina tem uma regulagem diferente, tá? Então eu vou falar assim do que eu utilizo. Aí você vai colocar em prática aí, vai fazer um retalhinho, vai fazer um teste no retalho. Caso ficou ruim, aí você regula conforme você achar melhor, certo? Então, beleza. Primeira coisa, como nós passamos a costura reta, sempre às vezes acontece aquele problema de ai, professor, embuchou toda a linha, virou aquela nozeira. O que acontece? Então, quando isso acontece, primeira coisa, você tira toda a linha da máquina, tá? Verifica se aqui, ó, em volta, aqui onde passa a linha, nessa molinha que tem aqui dentro, não ficou pedaço de linha, enfim, alguma sujeira e nada mais. Aí você vai repassar a linha. Lembrando que a linha que a gente utiliza para fabricar lingerie é linha 100% poliéster, tá? Tem pessoas que gostam de usar linha de elanca, o mesmo que a gente chama de fio de overlock, na canelinha ou na lançadeira. Beleza, isso não faz diferença alguma, tá? O que eu não posso usar é linha 100% algodão, tá bom? Então, peguei aqui a minha linha e vou passar ela aqui na máquina. Então, a máquina da gente tem que passar em todos os lugarzinhos. Se eu esqueço de passar em um único lugar, acontece da linha ficar toda bagunçada embaixo, tá? Ó. Então ela vem, ela tem que descer aqui, passar por dentro de uma molinha. Aqui dentro tem uma molinha, então a gente tem que passar essa linha, ó, lá dentro, vai erguer. Aí ela tem aqui, ó, essa parte aqui onde a linha vai passar também, ó, desce. Vai passar aqui na molinha e agora eu vou passar lá na agulha, tá? Então, cuide. Aconteceu, embuchou a linha, primeira coisa, tira toda a linha e repõe de novo. Aqui embaixo, na lançadeira, que a gente chama de lançadeira, caixa de bobina, né? É a mesma coisa, ó. Então, eu já coloquei a linha, né, ó. Vou tirar aqui pra vocês e vou colocar novamente, ó. Então, eu vou colocar ela ali dentro e aqui ela tem um tipo de um vinquinho, um lugar onde enrosca a linha, tá? Ela tem que passar aqui, porque se ela ficar solta, também vai embuchar a linha, certo? Então, vou virar a máquina pra mim agora, pra colocar a linha certinho. Vou me sentar, pode chegar aqui perto pra gente filmar bem de frente aqui com a máquina. Enquanto isso, eu vou fazer a parte mais difícil da costura, que é passar a linha na agulha, né, gente? Não sei o que acontece, a idade vai chegando e cada vez esse é um trabalho um pouquinho mais difícil de fazer. Então, puxei a linha da lançadeira para cima, né, ó. Olha o que aconteceu, ó. Eu tô puxando e ela tá solta, ela tá pulando, ó, tá vendo? Ó, isso não pode acontecer, porque se eu for costurar dessa forma, vai embuchar a linha. Isso é porque ela escapou daqui de baixo. Então eu vou tirar a minha bobina novamente e vou pôr de novo, ó. Vou colocar ela aqui e aqui ela tem que entrar, ó, dentro desse vinquinho aqui, ó. Tem um tipo de um cortezinho uma latinha aqui, ó. Então ele tem que passar dentro, ó. Agora eu vou puxar a linha de novo para cima. Ó, vou pegar, ó, agora eu puxo, tá vendo, ó? E a linha lá de baixo, a bobina não salta mais, certo? Outra dica bacana, tá, ó, coloquei ali, vou tirar aqui, ó, o excesso. E aí, tem dois tipos de tensão a máquina. Primeiro é aqui, lembra que eu falei que passa aqui a linha, que tem lá dentro, ó, quase não dá pra ver, né? Se aproximar bem de pertinho, aqui dentro tem tipo uma molinha, ó, tá? Então a linha passa por dentro dessa mola que vocês estão enxergando agora
E aí aqui na frente, esses numerozinhos que estão aqui, ó, é onde a gente regula a tensão do ponto, tá? Dessa linha que passa aqui. Então, tá vendo, ó? Tem vários numerozinhos, 1, 2, 3, 4, 5, 6, né? Então, isso aqui que vai regular a tensão, se o ponto, se a linha aqui vai ficar mais apertada ou não. Então, aqui, ó, tem um botão maior, ó, tá vendo? E também tem, ó, desde o 0, pode aproximar mais para todo mundo ver, ó, desde o 0 até o número 5, ok? Então, aqui é a largura do meu ponto. Então, ó, vou colocar aqui minha mão só para vocês exemplificar. Aqui é que, tipo, a distância que meu ponto vai ficar do outro. Quanto maior o número, o ponto vai ficar maior. Quanto menor o número, ele vai ficar mais pequenininho, tá? Então, aqui é a regulagem do ponto da máquina. Então, vamos lá. Vou pegar aqui um retalhinho de tecido para a gente fazer um teste. Então, eu peguei aqui um tecido de algodão, vou dobrar ele aqui para fazer o teste, ó. Então, vou costurar. Peguei o pezinho da máquina, vou colocar aqui, tá na costura reta e vou costurar, ó. Então, costurei, ó, faço a costura. Agora eu vou conferir, né, ó. Vou tirar aqui da máquina para vocês darem uma olhada para conferir aí de casa, ó. Tá vendo, ó? Ele tá legal, ó. Ele não ficou nem grande e nem apertadinho, tá vendo? Ficou bonito. Então, agora eu vou deixar ele bem grandão para vocês verem a diferença, ó. Eu vou vir aqui nessa rodinha, tá? E vou colocar aqui no ponto maior, ó, lá no número 5, ok? E vou costurar de novo, ó. Observam, ó. Costurei, deixa eu tirar aqui para mostrar para vocês. Olha só, pode olhar aqui bem de pertinho para vocês verem a diferença, ó. Tá, ó. Esse então aqui primeiro foi o ponto grande, né? Ó, dá pra ver que ele tá bem grandão. Ele é bom para alinhavado, porque ele fica fácil de desmanchar. E aqui tá mais miudinho. Agora eu vou fazer um ponto bem pequenininho, para vocês verem a diferença, ó. Vou colocar bem miudinho, ó. Nota que a máquina, ela demora para costurar, né? Ó, bem mais demorado. E aqui, olha só. Eu tenho os 3 modelos. Olha, chegou tão miudinho que parece que chegou quase furar o tecido, né? Ó, não furar o tecido, mas ficou muito minúsculo. Então, esse ponto aqui não é legal para lingerie, tá? É bom que ele fique assim, ó, não grande como esse, mas um ponto tamanho médio. Para isso, então, nessa máquina aqui, eu utilizei o ponto número 3, ó, tá? Coloquei ele aqui no número 3. Então, você coloca no número 3 e faz o teste aí na sua máquina. Costurou, ficou legal, né, ó, ficou um tamanho bacana, fechou, tá? Então, esse 3 ficou muito grande na minha máquina, então coloca um 2,5. E o ponto número 3 ficou muito pequenininho, então põe a 3,5, entendeu? E assim você vai regulando. Como eu falei, cada modelo de máquina tem uma regulagem específica, certo? Então, escolhi aqui, tem outro detalhe interessante. Então, eu vou olhar aqui a minha costura, ó. Vou colocar aqui bem de pertinho para vocês verem. Então, eu olhei aqui a minha costura, no lado direito ela tá legal, beleza. Eu viro ela pro lado avesso e ela tá legal também, ó. Quando acontece de empapuzar a linha de baixo, que nem nós costuramos aqui, e aqui embaixo fica aquele monte de linha empapuzada, o problema está aqui na parte de cima da máquina. O problema é que tem ou a linha está passada errado, ou esqueceu de passar aqui nessa molinha, tem alguma coisa errada com a regulagem aqui da linha de cima. Quando a gente costura e a parte de cima fica feio, fica solto, ponto solto, então é porque a regulagem da linha de baixo, da linha aqui da cadelinha que tá com problema, tá? Então essa pecinha aqui que nós chamamos de caixa de bobina, ela também tem uma vida útil, tá? E ela tem os parafusinhos aqui do lado que aperta ela vai desgastando, vai ficando, a linha aqui embaixo não vai ficando tensionada, vai ficando muito frouxa. Aí a gente vem com uma chavinha, tira essa peça aqui e aperta e regula. Mas chega uma hora que ela para de funcionar, ela estraga. Então aí a gente compra nova e substitui, certo? Bom, espero que essa dica, que esse vídeo tenha ajudado vocês aí em casa, né? Tirado as principais dúvidas de regulagem de ponto. No zigue-zague é a mesma coisa.
Então eu vou colocar lá o zigue-zague número 3, achei que ficou muito grande, muito feio, muito horroroso, eu diminuo, porque vai da regulagem da máquina e do qual trabalho, onde você estará colocando. Outra dica fundamental que eu dou é o que? Aqui eu só costurei na reta, né? Então aproxima bem certinho aqui para mostrar aqui a costura. Eu só passei a costura reta, certo? Esse tecido aqui é um cotton, ó, e ele estica. Então olha que se isso aqui fosse costurado uma calcinha, o que ia acontecer? Eu ia puxar agora, ouviram? Estourou a costura. Então, novamente aqui, ó, eu vou fazer uma calcinha e vou fazer a lateral da calcinha na costura reta. Ou, né, qualquer lugar que eu vá costurar. Se eu simplesmente colocar o tecido assim, ó, costurar, ó, sem esticar, sem nada, ó, até tirei a mão, ó, só costurar. Tirar aqui da máquina e agora eu for puxar a minha calcinha, isso acontece muito quando faz o gancho da calcinha caleçon, costura uma parte, daí eu vou puxar, né, porque a calcinha vai vestir, ela tem, o tecido tem elastano, ela tem elástico, eu puxo e ouve o que acontece. Olha aqui, o que aconteceu com os pontos? Rebentou todos os pontos. O que fazer para isso não acontecer? Então, para isso não acontecer, olha só, eu vou costurar a minha calcinha, eu vou segurar ali, ó. Então, quando eu for costurar lingerie, costurar na renda, fazer o gancho da caleçon, o que eu tenho que fazer, ó? Eu vou esticar, tá vendo? Deixa eu baixar a agulha, ó. Eu estico o tecido e costuro, tá, ó. Como é só o tecido, eu não preciso ajudar com a mão aqui atrás. Se fosse um elástico, seria diferente, tá, ó. Mas eu vou dar uma esticada para costurar, ó. Assim como eu costurei esticado, agora, ó, eu vou puxar, ó, e a costura não arrebenta, tá vendo? Então, essa aí é a dica, porque como que você vai costurar lingerie, cotton, tecido, com a costura que não arrebenta, beleza? Espero que vocês tenham gostado dessa dica. Um grande beijo no coração de vocês e até o nosso próximo vídeo. Like a bird on a tree, I'm just